Bom dia a todos e a todas e a todos. Lembrando que esse é um seminário importante do Núcleo Maria Letícia, o nosso núcleo no Congresso. Espero que a gente consiga fazer uma discussão boa sobre esse grande desafio para nós, que somos, na maioria, analógicos, sobre o grande debate, a guerra que vai ser digital e que já se iniciou, mas que vai se intensificar daqui para frente no processo eleitoral. Acho que a gente vai conseguir hoje fazer uma discussão mais tranquila sobre isso e ver instrumentos, né, Marcelo, para a gente fazer a disputa. Acho que é importante a gente, quem não conseguiu participar, depois ver a gravação, a gente passar isso para os nossos companheiros e companheiras de gabinete, nossos companheiros e companheiras de assessorias, né, nas lideranças, tanto na Câmara como no Senado, e poder transferir isso também para os zonais, com quem a gente está tratando, nos comitês de luta. Obrigado, Francisca de Carvalho, popularmente de forma muito querida, conhecida por todos nós como a companheira Chica. Isso para os companheiros que estão na sala, que não são, né, aqui da casa, alguns amigos nossos aí, dos nossos grupos de esquerdas que foram convidados, que estão presentes. Esta atividade, ela nasce de uma reunião que nós fizemos na minha casa com um grupo de companheiros, há cerca de 3 meses atrás, onde o objetivo era juntar alguns amigos, né, e dizer para eles que eu estava à frente do núcleo de base Maria Letícia, e uma das tarefas que nós tínhamos pela frente era ajudar na organização da campanha. Então, nós precisamos entender um pouco esse cidadão, que recebe diariamente uma informação, e ele rapidamente disse, não, uma desinformação. Né? E aí sim, Marcelo foi para casa e 3 meses nós só nos falamos raramente por coisas de amigo mesmo, né? E um dia ele me chama e diz, Benoni, lembra aquilo que a gente teve, aquela conversa que a gente teve lá? Pois é, depois disso eu li 5 obras, 5 livros, né, para fundamentar um trabalho. Eu queria te apresentar, porque talvez isso possa te ajudar, né? A ideia é que se faça né, que todos possam ajudar, né, fazendo uma crítica desse trabalho e junto a gente buscar alternativas para um agir diferente, que é o que eu acho que nós estamos precisando, né? Então, esse é um pouco o trabalho que será apresentado pelo companheiro Marcelo, né, e faço votos que todos tenham um bom dia e com bastante disciplina, como eu disse, né? Não dá para sair da sala. Se sair da sala, vai perder coisa importante, né? São 5 obras para 1h10 de trabalho aí. Com você, Marcelo. A gente vai falar sobre esse universo onde as coisas acontecem, né? Quem são os atores que são injetados nesse universo e qual é o sistema que esse universo quer trazer. A segunda parte, a gente vai entrar diretamente no núcleo da desinformação. Como que ela é a desinformação? O que que é essa desinformação? Como é que ela foi implantada na cabeça das pessoas e como que ela montou isso dentro da sociedade? E, finalmente, vai fazer uma abordagem sobre essa raiva, essa cólera, essa ira que hoje domina as redes sociais e acaba migrando para o mundo real, né, para o mundo não virtual. E, por fim, eu vou fazer algumas considerações. Eu já antecipo para vocês que a gente não sai daqui com uma fórmula mágica, nossa, agora eu já sei como fazer, mas a gente sai com uma boa ideia de como que é isso. A ideia é sistematizar, e a partir da sistematização, essas pessoas que estão assistindo, e esse núcleo de intelectualidade vai ser capaz de fazer articulações suficientes para a gente chegar do outro lado e atravessar essa ponte de novo para um lugar de esperança que a gente abandonou alguns anos atrás. Tá? Eu quero começar já com essa frase assustadora do Sean Parker, que é um dos principais financiadores do Facebook. Ele diz que cada vez que alguém curte, comenta, faz qualquer interação com a gente na internet, a gente recebe no cérebro uma dose de dopamina. Dopamina é um hormônio responsável pelas emoções, pelo humor, pelo sistema de recompensas, mas basicamente pela sensação de prazer. Essa mesma dopamina é que fazia o cachorro do Skinner babar cada vez que tocava o sino, né? Cada vez que o teu time faz um gol, que você come um pedaço de chocolate, isso tudo é resultado da dopamina no cérebro, que é uma coisa que veio lá do nosso cérebro primata, né, que precisava nos dar estímulos para quando a gente estava com algum problema sério. E o mais grave é a segunda frase que ele fala. Ele fala assim, isso é um loop de validação social, exatamente o tipo de coisa que um hacker, como eu,
poderia explorar porque tira proveito de um ponto fraco da psicologia humana. Então, aqui já mostrou tudo para nós, né? A gente tem uma parte fisiológica que tá aberta para ser influenciada por uma pessoa que seja capaz de fazer isso. Então, isso é um ponto importante. E aí a gente passa já para os algoritmos, que é o que eu chamo de matéria escura, ou esse éter, né, onde as coisas acontecem. Quando a gente acorda, você vai lá no banheiro, pega a escova de dente, põe pasta, molha e começa a escovar os dentes. Ninguém pensa nisso, a gente faz, simplesmente. E isso é um algoritmo. O algoritmo, ele é, a grosso modo, uma sequência lógica de comandos que vão culminar num resultado. Isso a gente faz para tudo, né? Quando a gente dirige até em casa, quando a gente troca a marcha. E também isso existe nas redes sociais. Existe nos computadores, nos celulares, existe na tua TV, às vezes até na sua geladeira tem um algoritmo. E fundamentalmente, os algoritmos usados nas redes sociais, eles fazem o quê? Eles fazem comparações entre as tuas reações para depois te devolverem produtos que estão customizados para ti. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar uma olhada nas redes sociais, que originalmente foram criadas para fazer uma determinada função, e vamos comparar isso com o algoritmo político, né? Então, tanto as redes sociais como o algoritmo político, eles trabalham em cima da dopamina. Então, a fisiologia dessa história toda, baseado na dopamina, né? Que é essa sensação de prazer que o cérebro da gente tem. E quais são os objetivos? Quando a gente olha para a rede social, o objetivo é qualquer conteúdo atrativo que te prenda por mais tempo e te leve com mais frequência para dentro da rede. Por quê? Porque ela é uma ferramenta de comércio, né? As redes sociais foram desenvolvidas originalmente para nos vender. É uma transição do comércio normal para o comércio eletrônico. Só que no algoritmo político, alguém olhou para isso e disse assim, cara, se eu consigo vender uma geladeira para esse cara aqui, eu consigo vender uma ideia também. Então, o algoritmo político, ele trabalha principalmente para interceptar os teus desejos e, mais fundamentalmente, para interceptar os teus medos. Ele vai basear, e isso é um ponto importante, em sustentação de posição com base no medo. E a gente lá na frente vai entender esse medo um pouco melhor. E vai sustentar a tua posição por mais absurda que ela seja uma verdade, uma mentira, seja realista, seja fantasiosa, como está no slide. Em relação à exposição do usuário, o usuário nas redes sociais está exposto pelo conteúdo. Eu gosto de cachorro, pum, cachorro em mim. Futebol, pum, futebol, sexo, pum, sexo. Minha mãe, que tem 87 anos, ela gosta muito da Netflix, né? Que ela consegue ver ainda, e aí ela começou a ver os 5 filmes coreanos, eu tive que fazer um novo perfil, porque só tinha coisa coreana para ela ver. O algoritmo disse, opa, essa aqui gosta de coreano, é pau nela, entendeu? Então, vocês vão lá, entram na internet, olham uma geladeira. Putz, quando eu tiver uma grana aí, vou trocar a geladeira. Cara, você vai ver geladeira pelos próximos 3 meses. Por quê? Porque o algoritmo disse, o cara quer uma geladeira aqui, ó, vai para cima dele. Então, a exposição no algoritmo social é pelo conteúdo. E a exposição no algoritmo político, ela pela reação ao tema. Então, todo tema que você reage, seja positivo ou negativamente, ele vai guardar na memória e vai dizer, esse cara reage a isso aqui, ó. Ah, tá. Então, a gente viu aqui, né, que a exposição é pelo conteúdo, e aí eu estou dando os exemplos de cachorro, futebol e sexo, e a reação do algoritmo em relação à política é pelo tema, pela reação ao tema. Nas redes sociais, tem uma lógica de dependência. A pessoa vai ser, nas redes sociais, ela vai querer validar a imagem e os hábitos dela. Vai fotografar ela com o marido, ela tomando um drink, a comida que ela come, né? Ela quer mostrar para as pessoas, ela quer se validar. Eu existo, eu estou aqui. O Bauman tem uma frase ótima, vocês lembram, né, do Descartes, que ele falou, penso, logo existo. Hoje tem muita gente, ele estava totalmente errado, hoje a gente já sabe, né, que tem muita gente que existe e não pensa. Mas, e aí o Bauman tem uma ótima tradução disso, ele diz que no tempo que a gente vive, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, eu sou visto, logo existo. Então, essa validação da imagem e dos hábitos é o que a pessoa busca na rede social. Na rede política, a pessoa busca a validação de ideias. Por mais comuns, limitadas, preconceituosas ou estúpidas que essas ideias sejam, a pessoa quer que alguém diga para ela, não, você não está errado. E eu estou me referindo aqui, sem uma flexão de gênero, eu falei em usuário errado, vocês já me perdoam antecipadamente por isso,
né? Mas é a cultura machista na qual eu fui educado. Sociedade machista na qual eu fui educado. E a gente passa para a carência, né? Porque é outro ponto fundamental dessa matéria escura é a carência suprida no usuário. Nas redes sociais, vai ser pertencer a um grupo. Eu quero que meus amigos gostem de mim. Eu quero que eles achem legal eu aqui abraçado na minha esposa. Eu quero mostrar como é bacana meu domingo. Olha a carne que eu estou fazendo hoje, fazer carne, né? Dá para declarar o imposto de renda picanha hoje já. E no algoritmo político, a gente tem esse cara, a carência dele é que ele se sente ausente no processo tradicional, no processo político tradicional. Ele não está ali. Ele vai lá, vota, vai para casa e muda tudo. No outro dia ele não lembra quem votou, uma semana depois não lembra. Se o candidato dele perdeu, ele é contra. Então, o algoritmo político vai explorar essa carência da pessoa ter a sensação de participação no espaço público político, tá? Com relação aos objetivos não declarados, os usuários de redes sociais, os dois lados vão querer autoafirmação. Só que o usuário da rede social, como ela foi criada, ele quer ter a sensação de popularidade. Pô, não tem nada melhor que você postar um negócio e ter 200 curtidas, né? A gente fica feliz, eu posto os negócios super intelectuais, tem 2 curtidas, minha esposa posta ela segurando um gin, tem 60. Dá um sofrimento isso. Né? Por quê? Porque eu quero ser afirmado, né? Eu quero uma autoafirmação. Ela é muito querida também, minha doce Débora, então tem essa vantagem. Já no algoritmo político, a pessoa quer o quê? Ela quer ter uma sensação de superioridade aos demais grupos. É isso que o algoritmo político vende para ela. Né? Então, enquanto a gente tem no algoritmo social a pessoa querendo ser parte de alguma coisa, no algoritmo político essa pessoa quer estar por cima dessa coisa. E aí que a gente tem esse grande problema. Né? A partir daí. Então, gente, isso é o éter, é a matéria escura, é o colchão gravitacional do Einstein, onde todas as coisas estão depositadas. Tudo está preso nisso, né? Nesses algoritmos aí. No resultado disso é o quê? Cara, a pessoa acaba se comportando como um junk, né? Ela é viciada em likes, reflexes e a passar o dedo assim, né? É isso que a gente vira. E é isso que quase todo mundo vira. Você vai pegar lá e vai ficar passando até chegar a alguma conclusão. Em resumo, esse mundo das redes sociais, ele está baseado na fisiologia cerebral, no modo que o usuário é exposto pelo conteúdo ou pela reação, nessa criação de dependência, em todas as carências e naqueles objetivos não declarados que ele tem, certo? Passa para o segundo ponto, que eu inicialmente chamava de novos líderes, mas daí não dá para chamar de novos líderes esses caras que estão aí, né? Então eu comecei a usar esse termo cyber líder, que também é um termo meio estranho, mas seria melhor falar em falsos líderes. Esses líderes que a gente está vendo, esses caras, eles cometem gafes frequentes, são totalmente ignorantes sobre temas relevantes, né? Tem uma gramática aproximativa, eu vou dar um exemplo, vocês vão entender bem, né? Esse negócio da Petrobras, isso é um transatlântico, isso é muito grande, transatlântico, isso aí é muito complicado. Qualquer pessoa pensa em, porra, transatlântico, grande, complicado, pesado, mas funciona. Boa, entendi, né? É uma gramática aproximativa. A gente vai ver por que ele fala assim, né? E uma falta de ética universal. Então, esses novos líderes, em geral, que estão sendo criados dentro da rede, eles têm uma falta de ética universal, e aqui eu peço para vocês que a gente entenda a ética universal como o Paulo Freire, né? Dentro da lógica do Paulo Freire, que é a compreensão, o compromisso e a responsabilidade com oprimidos, excluídos e dominados. É isso, né? Essa ética, essa compreensão da situação, o compromisso e a responsabilidade com oprimidos, excluídos e dominados, esses líderes não têm. Quando esses caras falam esse monte de bobagem que eles costumam falar, em qualquer esfera que eles estejam... Opa, estou trocando... Isso aflige quem? Vai afligir os jornalistas que cobrem aquela área, todos os intelectuais e todos os demais agentes da cena política. E essas pessoas vão se manifestar sobre isso. Quando o cara fala uma bobagem, o cara diz, não, olha só, a Terra não é plana. Né? Por isso. Aí o cara faz um textão, né? A gente vai lá e faz textão e toca o texto na internet. Só que, por outro lado, essa linguagem aproximativa e todas essas gafes, isso faz uma aproximação desse líder com uma visão popular, como um homem que veio do povo, que ele está descolado dessa classe dominante que há tanto tempo está comandando as coisas. Esquece um monte de coisas para fazer essa associação. Esquece quem é que fez as estradas, quem é que fez as escolas, quem é que botou a iluminação pública, quem é que trouxe a água, fez o esgoto, esquece tudo isso. Mas faz uma aproximação.
Na hora que acontece isso, o que acontece? Isso favorece uma divisão e uma polarização específica de nós e eles. Né? Então, esse líder aqui, esse falso líder, ele acaba se colocando, dizendo, eu estou com vocês, e a liderança tradicional vai perdendo espaço justamente para isso, porque a gente está tendo um rompimento de relações, a gente está tendo uma polarização na hora em que a gente começa a falar como que as coisas são, em comparação com como essa pessoa está falando que as coisas são na visão própria dela. E aí a gente passa a comparar aqui o que seria um líder tradicional com o que seria esse líder fabricado e como ele se baseia em falsas premissas, né? Então, inicialmente, um líder tradicional é experiente, ele tem que ser experiente, né? Só que o líder fabricado ele é inexperiente. O que eles vendem para as pessoas? Ele diz, bom, esse cara não pertence ao círculo da política corrompido. Esse cara não está corrompido. E aí o Obama tem uma frase ótima num discurso de uma universidade de formação, que eu não me lembro qual era, que ele diz o seguinte, quando eu vou fazer uma cirurgia cardíaca, eu quero um cara que já fez 150 mil cirurgias cardíacas. Se eu vou pegar um avião, eu quero um piloto que pilotou 50 mil horas. Na hora de escolher um político que vai decidir o meu futuro, eu quero um cara sem experiência. Né? Não tem sentido. Só por si essa frase, essa lógica não tem sentido. Mas esse cara daí diz que não pertence ao círculo corrompido da política, né? Mesmo que ele esteja na política há muitos anos. Um líder tradicional tem competências reconhecidas, e esse líder fabricado ele é incompetente, não tem competências, né? Mas aí essas incompetências ele é verdadeiro, o cara diz que não sabe, não sei nada de política, não sei nada de economia, não sei nada de ciência, não sei nada de nada. Não, esse cara é autêntico mesmo, ele assume que ele não sabe. Gente, esse cara, na verdade, ele não é nada, né? Isso vai me deixando angustiado, não sei se angustia vocês também, quando eu começo a ver essas coisas aqui. Um líder tradicional também reconhece a importância da diplomacia global. E esse líder fabricado, ele gera crises com os parceiros comerciais. E aí, quando esse cara faz isso, as pessoas dizem, não, esse cara é independente, viu? Esse cara é bom. Mas esse líder não se dobra. Ele é independente. E um líder tradicional, um bom líder, ele não vai usar... ele vai ser um agente, ele não vai deixar se criarem mentiras, uma teoria conspiracionista dentro do governo. Ele não quer isso. Mas esses novos líderes, eles querem, eles vão alimentar uma popularidade com isso. Vão criar casos sempre confusos em cima disso para atrair mais pessoas para dentro das suas próprias redes. E aí esse cara, então, ele vai ser vendido como um cara que tem uma liberdade de espírito, né? Porque ele troca de ideia todo dia, ele vai e vem. O líder tradicional, nessa próxima página, ele é um burocrata legalista, e isso é inegável. Todos vocês que trabalham com política sabem que existe uma burocracia legal a ser seguida dentro da política. Mas esse líder fabricado, ele vai ignorar os ritos regais. Vai ser um homem de ação. O homem de ação, um deles que a gente tem no país hoje, em fevereiro de 2021, falou assim, vou trocar o presidente da Petrobras, e a Petrobras perdeu R$7 nas ações daquele dia, significa bilhões de dólares para a companhia. Mas é um homem de ação. E depois foi lá e trocou. E ele ignorou os ritos legais da burocracia, que teria que avisar para a Comissão de Valores Imobiliários, fazer um comunicado aos acionistas, para as pessoas dizerem, bom, quero ou não quero sair dessa empresa antes disso. O líder tradicional ele também tem que ser pragmático, ele tem que olhar e dizer assim, não, isso aqui dá para fazer, isso não dá para fazer. Né? Ele tem que ter um pragmatismo. E esse líder fabricado, ele simplesmente devaneia. E quando ele devaneia, ele é só um inquiridor do sistema, porque ele tem ideias diferentes da lógica. E a gente daí passa para matar aqui essas duas páginas, que um líder tradicional é um cara lógico e um líder fabricado é passional. Daí vai dizer, não, esse cara é enfesado, mas a gente não quer um líder enfesado, gente. A gente quer um líder equilibrado. Mas a premissa falsa que está sendo vendida é essa. Quando a gente olha para os líderes tradicionais, eles são geralmente eleitos por ideias ou por ideais. E eles usam, nas campanhas, eles vão se apoiar na tecnologia da informação e comunicação para chegar nos seus eleitores e para organizar o seu nicho eleitoral e ter um resultado positivo nas eleições. Só que esses novos caras, eles, na verdade, vão ser eleitos através de algoritmos. Esses algoritmos vão juntar pessoas que são capazes de dar apoio, vão selecionar essas pessoas e vão bombardeá-las com informação. Então, esses analistas de tecnologia da informação e comunicação, ao invés de serem apoiadores, eles passam a ser o próprio processo. São eles que vão atuar diretamente no pleito. Com essa lógica, eles vão fundar movimentos que não vão ter representatividade real, vão fundar o seu CCA a outros partidos, a partidos que sejam oportunistas e queiram justamente um inchaço, e vão direcionar candidatos.
O caso mais impressionante, e é esses movimentos, a gente já viu vários, né? A gente já viu lá atrás o João Dória com o Cansei, né? Não sei se vocês lembram, e a gente viu o Endireita Brasil, que existe até hoje, Instituto Liberdade, o MBL, o Vem Pra Rua, são movimentos que se criaram em cima da lógica das redes. E aí a gente tem lá na Itália a Virginia Raggi, porque lá foi onde começou tudo isso, no movimento 5 Estrelas do Casaleggio e do Beppe Grillo. Ela se elegeu com 70% em 2018 ou 13? 2018, acho. 70% dos votos como prefeita de Roma. Sabe o que ela era? Advogada. Qual era a vida pública dela? Nenhuma. Mas o que esses caras fizeram? A gente vai ver um pouco sobre isso, eles bombardearam as pessoas com informações sobre o que seria o candidato ideal para elas. Essas pessoas foram respondendo, se manifestando nas redes sociais, eles juntaram esses dados todos, disseram, essa aqui é o perfil. E aí pegaram um monte de gente desconhecida e começaram a entrevistar e filmar e fazer as pessoas dizerem falas pré-preparadas para ver qual delas tinha melhor desempenho dentro daquela lógica. E elegeram a Virginia Raggi, assim. Não só ela, como também 36 senadores, 92 deputados nacionais, eu estou lendo aqui, 15 eurodeputados e 1.700 vereadores. E ganharam 45 prefeituras italianas. Dentro dessa lógica, de 80% dessas pessoas não tinham experiência política nenhuma, estavam exatamente alinhadas com os desejos das pessoas que votaram. Então, na hora que a gente tem isso, que a gente tem esses movimentos que vão se associar a partidos e vão direcionar candidatos, a gente tem o surgimento de personagens improváveis, né? Pessoas sem experiência, sem uma ética universal, que não enxergam o outro, sem competências. É impressionante. Aí, claro, cara, qualquer pessoa tem um QI com 2 dígitos e o primeiro não seja 0, vai olhar e dizer assim, cara, mas por quê? Por que as pessoas seguem isso aí, né? E aí a gente vai entender melhor isso agora. Que eu gosto muito, ele tem uma outra frase muito legal, que ele diz que na era da informação, a invisibilidade é como morrer. Se a gente voltar no tempo, o Andy Warhol, ele lá nos anos 60, falou que todo mundo queria ter 15 minutos de fama, né? Depois o Thomas Friedman, em 2009, quando ele lança O Mundo é Plano, que não é sobre a Terra plana, né, gente? Não é sobre a globalização. Ele fala que no futuro as pessoas vão querer ter 15 minutos de privacidade. E isso é muito interessante, porque a gente está vivendo agora nessa era da hiperexposição, que eu falei lá atrás para vocês, lembra, né? O Bauman fala assim, sou visto, logo existo. Hiperexposição. Eu fui professor durante 14 anos e tinha um banco de dados de fotos de 18 mil fotos de arquitetura, de viagens que eu fazia para levar para os meus alunos. Eu nunca fotografei um prato de comida, cara, né? E hoje a gente fotografa prato de comida toda hora, as pessoas fazem isso. Por quê? Porque é essa hiperexposição. E essa hiperexposição, ela estabeleceu uma nova forma de avaliar pessoas. Isso foi sendo plantado na gente. Porque antes, como é que eu avaliava uma pessoa? Putz, esse cara aí tem uma obra legal, tem um bom legado, tem um posicionamento humanista, tem uma postura política que respeita as pessoas. Cara, esse cara aí é legal, eu gosto dele. Não, hoje não. Hoje as pessoas estão avaliando, na nossa época, e isso vem acontecendo, não aconteceu agora, isso vem acontecendo lá desde 2006, 2004, 2005, 2006, quando o Orkut entra no Brasil. Hoje a gente pensa na pessoa, o critério de avaliar assim, quem é que é capaz de atrair atenção? Essa pessoa que é capaz de atenção, quanto eu me reconheço nela? Esses são os critérios que são usados. Então vamos pegar a Anitta. A Anitta é especialista em atrair atenção. Ela é especialista nisso, que nem a Madonna foi. E aí uma menina lá na periferia vai olhar para dizer assim, cara, essa Anitta é legal, né? Olha só, ela saiu do nada. Ela vivia que nem eu aqui. Cara, eu posso conseguir isso também. Então esse é um líder, uma visão positiva desse processo. Quando a pessoa olha para alguém que é capaz de atrair atenção, se identifica nela e consegue enxergar um horizonte onde ela vai ser melhor. Só que aí, cara, vocês estão vendo que está meio desalinhado isso aqui, né? Sabe por quê? Porque não é só a capacidade de atrair atenção, é qualquer capacidade de atrair atenção. E isso vai abrir espaço para várias pessoas, e a gente já está vendo elas aí, né? Pessoas que são capazes de atrair atenção. E essas pessoas que são capazes de atrair uma atenção em cima de uma coisa ruim, negativa, um preconceito, uma violência, elas também vão ter pessoas que se reconhecem nelas. Essa soma aqui é a mesma coisa que a gente usa para fazer avaliação de celebridades.
É exatamente a mesma coisa. É assim que a gente avalia celebridades. Eu gosto da princesa Diana, eu gosto do Senna. Por que eu não gosto do Neymar? Por que eu não reconheço nele? É isso. A gente avalia celebridades com esses critérios. E as pessoas passaram a avaliar a cena política com esses mesmos critérios. Então, aí tu compra um cara que é capaz de ter atenção, pega uma pessoa que tem lá um preconceito reprimido e ela vai dizer assim, esse cara pensa que nem eu. Esse cara aí eu valido. Quem que fez isso? Bom, foram os Spin Doctors, né? Parece nome de banda, não é? Os Spin Doctors, eles são o quê? Eles são especialistas, e aqui é muito importante pensar nisso, ó, em promover uma projeção positiva, não é uma projeção, é positiva para um espaço público de um sujeito, que pode ser uma pessoa qualquer, dessas que eu falei, ou uma ação, que pode ser o Brexit, ou pode ser o Brexit, ou pode ser a guerra da Ucrânia, por intermédio de técnicas de manipulação e persuasão, usando mineração em bancos de dados e as redes sociais como vetor. Os caras vão lá num banco de dados, vão tirar a informação de lá e vão grudar isso em alguma suposta celebridade, que seria um candidato, por exemplo, e vão jogar isso nas redes sociais como vetor. Esses spin doctors são caras que migraram da publicidade e do marketing associados com os caras de tecnologia. É esse novo profissional que é o que está fazendo isso. Então, aqui que a gente viu? A gente viu a segunda parte. A gente já tinha visto lá a matéria escura e a gente viu como é que são injetadas criaturas dentro desse universo. Que é esse líder fabricado, inexperiente, incompetente, antiético, que através de ação de especialistas, usando os critérios de avaliação contemporâneos de pessoas, insere esses caras na cena política. E aí a gente vai ver assim, mas tá, e o que esses caras querem? Eles querem isso aí, né? Eles querem a democracia direta, que muitos autores chamam de democracia participativa. Então, vamos lá, vocês são da cena política, a maioria de vocês, né? Como que é a política tradicional? Bom, na política tradicional, eu escolho um campo, a partir da minha visão, eu vou escolher um campo de direita ou de esquerda, que são campos legítimos, né? Apesar de a gente ter discussões, são campos legítimos. Vou definir a filiação a um partido, sequencialmente, vou me submeter às regras e aos ritos partidários, tem que ir na Assembleia, tem que não sei o quê, tem que votar, tem que fazer isso, né? É assim que funciona, é uma instituição. E a partir disso, vou começar a enxergar lideranças às quais eu tenho interesse de me associar, porque tem militância nas áreas que me interessam, ou eu vou procurar um nicho de pessoas, de eleitores, aos quais eu quero servir. E aí eu vou ter uma expressão política, mas isso vai demandar um tempo, né? Isso precisa de tempo. Isso aí não é assim, ó, o Marcelo chegou aqui agora, filhão do PT, você está mandando geral. Não, não é assim, né? A gente constrói. Só que aí, cara, vamos ver como é que está o mundo hoje, tá? Vamos lá. Eu quero ver um filme. Eu vou lá e pá. Cara, quem é que fez o gol Hungria contra a Bolívia em 1974? Pá, no Google. Que vontade de comer uma muqueca. Pá, no iFood. Cara, olha só, tô vontade de... esse livro que você falou, né, Marcelo? Putz, vou comprar aqui enquanto eu tô assistindo a palestra na Amazon. Aí o cara assim, eu queria conhecer alguém, tô a fim de conhecer alguém. Não vou para bar, não. Vai lá, fica lá no Tinder, pá, deu match, pum, conheci alguém. A gente precisa comprar a lâmpada da geladeira, que é a nossa geladeira de 1987, a gente vai no Mercado Livre e tem a lâmpada lá, cara. Tudo ali na tua mão. Se o cara quer transar, o cara vai no B2. O cara não precisa nem ir pelo Tinder. O cara já vai assim, não quero conhecer, eu já quero transar mesmo. De manhã o cara conhece, hoje vou transar, de tarde o cara transa, velho. É louco isso. E por fim, a gente não precisa nem levantar o braço para pedir um táxi. A gente usa o dedo para pedir um táxi. O táxi está ali na tua porta. E se tu quiser, tu pode ser assim, totalmente classista, eu não quero conversar. E quero ouvir tal rádio. Então, isso aí, a gente está vivendo uma sociedade que ela tem uma total indisposição para a espera. As pessoas não querem esperar nada. Tudo é imediato. O cara não quer ler um textão, o cara quer saber na primeira frase o que é, resumo, para que eu vou ler? Porque quando eu quero transar, eu entro no B2. Para que eu vou ler, gente? Como é que vocês não pensaram nisso? Eu não quero mais ler. E aí a gente tem o seguinte, né? Quando esse cara começa a pensar isso, e a gente migra isso para a política. Cara, se tudo que eu quero eu tenho na hora, tipo menino criado por vó, né? Se tudo que eu quero eu tenho na hora, por que a política é tão lenta? Ela é tão restrita, ela é tão encastelada, por que eu não posso fazer política? Né? Outro dia o Lula falou um negócio muito legal, disse assim, cara, se tu quer ser um vereador melhor do que os vereadores que estão aí, vai lá e te candidata. Mas por que eu não posso fazer? Porque é tempo, né? Eu não quero, eu quero um botão, eu quero um aplicativo, ser político, pum, e entro lá. Alguns caras sacaram isso aí.
Eles perceberam essa insatisfação social, fizeram uma gestão da insatisfação social, onde eles pregam a ausência de representantes tradicionais. Ou seja, pula esses caras aí atrasados, vão para o mundo novo, né? Esse mundo novo, os cidadãos tomam as decisões sozinhos. Para que intermediário, gente? O que nós vamos fazer? Vamos fazer um sistema de consulta online permanente sobre qualquer tema. Olha que ideia legal! Essa aí é a ideia mais estúpida do planeta. Por quê? Porque a gente tem variações sobre vários temas. Então, aqui o cara pode se manifestar imediatamente, né, sobre aborto, pena de morte, ou sobre o fechamento de uma exposição no Santander Cultural em Porto Alegre, porque tem um Cristo que tem 6 braços e 6 pernas. Né? Vocês veem que tem um desequilíbrio nessa lógica. Algumas questões são muito mais profundas e precisam de uma reflexão que é feita na classe política. Ou deveria ser, né? E esses caras chamam isso, essa participação online, de democracia direta. Essa democracia direta, ela, na verdade, ela não tem um tema. A gente não discute os temas pela importância dos temas, mas pelo quê? Pela reação dos temas nas redes sociais. Então, esse movimento todo, ele vira, na verdade, um ranqueamento do que está aparecendo no Google ou que está aparecendo no Twitter, e isso vira discussão política desses grupos organizados, e a gente vai deixando as questões principais de lado, as questões fundamentais de lado. A base da democracia direta é punir os políticos tradicionais. A gente já viu isso tantas vezes, né? Na Grécia, os demagogos, a primeira coisa que eles diziam é assim: vou punir os políticos. É a primeira coisa que eles falavam, qualquer discurso diz isso lá na Grécia antiga, né? Depois a gente teve o Jânio Quadros varrendo a corrupção, que deu no que deu, né? A gente teve o Caçador de Marajás, aqui no Brasil. A gente teve o Movimento 5 Estrelas, na Itália, que fez uma disfunção na Itália, que eles têm, sei lá, parece que nos últimos 60 anos, 70 presidentes, né? A gente teve lá a Mãos Limpas, que teve uma parte que fez um trabalho, mas teve uma parte que dizimou o sistema eleitoral italiano, e aqui no Brasil a gente teve a Lava Jato, né? Então, assim, essa história de punir os políticos tradicionais, você já lembra da Grécia. E a gente fica revisitando isso, né? Essa democracia direta, ela é conduzida por um movimento supostamente representativo, mas que, na verdade, não representam ninguém, porque eles escolhem as posições mais populares sobre os temas. E eles geram no cara que está lá, participando e se manifestando e mandando meme, uma sensação de participação que é falsa. Porque ele não está participando, ele só está engrossando um caldo, né? E quando essa coisa dá errado, bom, aí não tem quem dizer foi fulano. E aqui a gente tem, do ponto de vista do sistema da democracia direta, eles precisam de participantes numerosos, que essas pessoas se encontrem ao acaso, que eles tenham uma mínima identificação com uma ideia, quer dizer, o cara não precisa ser preconceituoso em tudo, o cara não precisa ser racista, homofóbico, classista, anticomunista, não, o cara precisa ser uma coisa só, e aí ele vai estar nesse grupo lá, anticomunista, né? Então, uma mínima identificação com a ideia e que não entenda que o sistema é um todo, certo? Esse cara não enxerga o conjunto, ele enxerga a participação dele. E do ponto de vista da visão do usuário, internet para esse cara significa participar, ele acha que ele está participando, né? Ele está assim numa jornada do herói, ele está devolvendo o poder para o povo, estou fazendo um ato heróico, eu estou contra a corrupção, né? E ele é um revolucionário contra qualquer coisa, né? Ele quer ser um revolucionário, ele quer mudar o mundo. E esse cara, gente, desculpa dizer isso para vocês, ele não está errado. Quando ele quer mudar o mundo, a gente vai ver lá na frente que ele está sendo usado, mas que mudar o mundo é uma coisa legal. A pessoa está participando, fazendo política lá, não tem nada errado, está tudo certo. Só que o comprometimento dessa pessoa provavelmente é um comprometimento que vai até os limites da hora que ela desliga o telefone. Enquanto isso, o país pegando fogo. Bom, o fundamental da democracia direta, para a gente encerrar essa parte, é que o usuário ignora ser parte de um movimento que é muito maior que ele. E aí a gente tem uma frase triste aqui, né, do David Casaleggio, que é esse garoto aqui, que está na direita, que é o filho do Jean Roberto Casaleggio. E aí tem do lado dele o Beppe Grillo, né, que em 2013 se transformou no maior partido político da Itália, conseguiu uma votação estrondosa, se transformando numa... Não ficou o maior partido político, ficou o terceiro, mas que impediu uma coalização de governo em 2013. E ele fala isso, uma formiga não deve saber como funciona o formigueiro.
Porque, do contrário, qualquer formiga vai querer fazer a coisa mais legal de fazer. Então, enquanto esse participante não enxergar o conjunto, ele vai fazer qualquer coisa que disserem para ele fazer. Agora, a hora que ele enxergar o conjunto, ele diz, não, isso aqui eu não quero mais fazer. E aí vai dar o problema da gestão, que é o que está acontecendo hoje com o M5 lá na Itália. Então, o resumo é o seguinte, desse bloco que seria, a gente viu, então, o que eu chamei de matéria escura, as coisas que são injetadas, que são essas criaturas estranhas que a gente está tendo que conviver, e o que esses caras querem como resultado disso, que tipo de sistema eles pretendem. Entre aspas, eles não pretendem sistema, eles pretendem ter poder, né? E isso encerra o primeiro bloco. E agora a gente entra, então, na parte uma parte pesadona mesmo, né? A gente terminou esse primeiro bloco aqui, ali o algoritmo, os novos líderes da democracia direta, e a gente vai aqui agora para desinformação. E aí vamos começar a desinformação com o Mark Twain, né? Ele fala que uma mentira pode fazer a volta ao mundo no mesmo tempo em que a verdade calça seus sapatos. E a gente tem também uma frase do Menzies Moldberg, que ele é um blogueiro da direita alternativa. Eu fico me pensando o que seria uma direita alternativa, deve ser a esquerda, né? Uma direita alternativa, fico pensando quando os caras classificam, alguém classificou, né? Mas como diria a Mary Poppins, ela inventava palavras, porque afinal de contas alguém tem que inventar as palavras, senão nós vamos ter o que falar. Qualquer um pode crer na verdade, esse cara falou, mas acreditar no absurdo é uma demonstração real de lealdade. O cara que acredita numa bobagem, ele está dizendo assim, não, eu sou leal. E isso se transforma num exército. Se tu colocar um uniforme, é um exército. Olha que coisa louca, né? Aí isso aqui, a desinformação engloba fake news, conspiração, sátira, engloba o conjuntão todo. A gente precisa daí dar uma voltadinha no tempo, uns milhões de anos, porque a gente, desde a ancestralidade, a gente foi criado, o nosso cérebro primata foi criado para guardar as experiências negativas. Por quê? Cara, o cara comeu uma frutinha lá e teve um piriri, disse, aquela frutinha eu não posso mais comer, né? Agora ele ia lá e comia um bicho inteiro, não tinha nada, disse, que bicho bom, mas aquela frutinha eu não posso comer. Então o cara guardava isso, ele entrava na caverna, o bicho matava ele, naquelas cavernas por lá com barulho não dá para entrar. Aí foi guardando essas coisas. E a gente, cara, esse livro Eu Primata fala muito sobre isso, a gente ainda tem esse cérebro, né? A gente é um corpo desenvolvido num cérebro primitivo. Então a gente tem essa tendência. As redes sociais, elas dizem assim que elas valorizam o melhor das pessoas, é lindo, né? Acho que eu me emociono, assim, elas valorizam. Aí elas te mostram cachorrinhos, bebês, coisas maravilhosas, mas, na verdade, o fluxo da internet, das redes sociais, 70% do fluxo são emoções negativas. A rede social, ela valoriza demais o conflito, né? De cada 3, por quê? A gente já vai ver isso. Por que elas fazem isso? Ó? Elas, primeiro, então, 2 coisas que a gente tem que saber sobre redes sociais. Elas tratam todos os temas como iguais, mesmo que sejam temas diferentes. Então, elas tratam pena de morte e a última música do Zé Neto Cristiano com o mesmo poder. Por quê? Porque a rede social, ela é plana. Ela não está interessada nisso. Então, nós temos verdade, mentira, violência, arte, preconceito e humanismo, está tudo no mesmo pacote. Está tudo aqui. E ela vai distribuir essas informações sem uma hierarquia. E quando a gente fala de fake news e teorias da conspiração, que são uma base da desinformação, né? Essas 2 coisas, elas têm a capacidade de deixar a gente indignado. Eu leio lá e fico muito bravo quando eu vejo uma foto da mão, assim, um cara com um relógio do Mon dizendo o relógio de Lula custa 30 milhões de reais, entendeu? Isso me irrita, fico indignado com aquilo. E isso vai incentivar que eu entre lá e diz, não, esse relógio é um relógio do Mon de 125 reais. O que acontece? Aí o cara vai dizer, não, isso é um Rolex. E nós vamos debater, cara, entende? E o que vai acontecer com isso? Enquanto uma coisa verdadeira, as pessoas dizem, que cachorro lindo, que lindo, que casal lindo, uma vez, quando fala de uma coisa que é mentira, eu vou dizer, isso é mentira, não é assim por isso, não é por aquilo, aí nós ficamos lá trocando. Então, enquanto de um lado eu tenho uma interação, do outro lado eu tenho várias interações. E a rede social, ela quer isso, né? Ela quer mais fluxo, porque mais fluxo é mais acesso é mais anunciante, e mais anunciante é mais lucro. E a gente embarca nessa história. A gente está dando lucro para esses caras. Esses sites alternativos que produzem mentiras, eles monetizam com a nossa discussão. Porque a desinformação, ela é isso. Ela é uma forma de gerar lucro. E a emoção negativa para a rede social também é uma forma de gerar lucro, porque ela faz a gente trabalhar mais em cima daquela ideia.
Então, vamos olhar aqui, ó, a gente tem uma verdade e uma mentira. Uma mentira, tem vários estudos que já demonstram, ela atinge 1.500 pessoas em 4 horas. E enquanto isso, a verdade está calçando sapatos. Lembra do Mark Twain, né? Ela atinge 1.500 pessoas em 24 horas. Então, uma mentira, ela anda numa velocidade em relação à verdade 75% mais rápido. Por quê? Porque ela é indignante, porque a gente debate ela, porque ela deixa o cara tão puto que o cara... pode falar puto? Pode, né? O cara tá tão brabo que o cara passa... Assim, olha só que absurdo isso aqui pro grupo da família, o tiozão lá, né? Pá! Que ele fica irritado com aquilo. Mas se é uma verdade, ele diz, legal. Descobriram a cura do câncer, que legal. Ele não passa no grupo, gente. Então, nas mesmas 24 horas, uma mentira vai atingir 9.000 pessoas e uma verdade 1.500. E isso aí, a gente tem que começar a olhar para isso de uma outra forma. A gente não precisa olhar mais indignado, porque agora a gente tem um instrumento técnico para entender isso. Fake news, teorias da conspiração, são desinformação. Vocês lembram lá, da mesma forma que o Hitler tinha eu não sei se o nome é certo, eu vou pronunciar certo, eu não falo alemão, não, Volksempfänger, eu até anotei aqui, senão eu não consigo falar. Volksempfänger, que é a rádio do povo, estava um marco, ele botou milhões pela Alemanha e o cara passava o dia inteiro falando os discursos dele, fazendo uma campanha antinazista desde 1933, 34. Quando chegou a hora de invadir a Polônia, todo mundo disse, tem que invadir mesmo. É isso aí, eles já tinham passado da fase de discordar. Por quê? Porque era um instrumento de propaganda. E as fake news, elas também são um instrumento de propaganda. Elas não são uma coisa ingênua, uma bobagem, uma maldade. Não, não, gente. Os caras não querem fazer maldade com ninguém, eles querem usar isso como uma força poderosa. A gente vai ver ela mais na frente, né? Essa notícia falsa, desinformação, ela não está preocupada com a verdade. Porque a gente olha aquilo e diz assim, não, isso não é verdade, isso não é justo, não é verdade. Ela não está nem aí para o que a gente acha. Ela vai continuar existindo. O papel real dessa notícia é quando o cara te recebe lá, o cara olha assim, não, claro que isso é mentira, mas isso é um vetor de coesão, que vai dizer assim, ele vai dizer assim, isso mesmo, esses caras aí não prestam mesmo, vou mostrar isso para todo mundo. Ele não vai questionar, ele não quer mais questionar. Ele simplesmente quer dizer que ele está junto com um conjunto de ideias que causaram nele uma fidelização. E tem tantas coisas que ele viu que ele agora é fiel àquela ideia e ele não está nem aí se isso é verdade ou não. Por quê? Porque isso aí vai, ao mesmo tempo em que ele está fidelizado, vai dar um reforço de poder pessoal dele dentro deste grupo. Então, quando esse cara mandar no grupo da família isso, vai ser o cara que sabe da verdade. Entendeu? É o cara que já sacou tudo. É o cara que está entendendo. É isso que é a função da desinformação. Ela é um instrumento de propaganda. Ela é uma técnica e isso me deixou tranquilo. Porque eu olhei para agora, para as redes sociais, e elas não são sobrenaturais. Foi uma construção técnica de pessoas que enxergaram, a gente vai ver como que elas enxergaram. E se é uma construção técnica, dá para desconstruir. E isso que me dá o alívio. Então a gente tem que olhar para a desinformação não como uma coisa sobrenatural, uma estupidez coletiva, mas sim como uma ferramenta que está sendo utilizada para reforçar o poder pessoal num grupo ou o poder de um grupo, ser usada como instrumento de fidelização e basicamente ser usada como vetor para diversas outras ideias que vêm na esteira dela, vamos lá, o anticomunismo, né, a supremacia de esquerda, essas coisas todas que a gente ouve tanto falar. Então, a desinformação, ela tem essas formas aí, ela pode ser uma sátira, que a gente chama de memes, né, que é a máxima simplificação de uma ideia, um conteúdo enganoso, pode ser um impostor, uma pessoa fingindo que é outra pessoa falando, ou um conteúdo fabricado, e a gente vai se focar no contexto falso, manipulação, que seria a fake news. Ela, geralmente, a estrutura dela, ela tem um pedaço de verdade cercado de mentiras. Isso aí me lembra muito um PowerPoint que um cara andou fazendo ultimamente aí. Ela é uma verdade cercada de mentiras, né? É engraçado, né? Eu botei isso aqui quando eu fui apresentar a primeira vez, eu disse, olha só, o que é a função disso? A função é que, tendo qualquer núcleo de verdade no contexto falso, na manipulação, fica difícil desmontar aquilo. Porque quando o cara for discutir contigo, ele vai se prender naquele mínima verdade que ele botou ali. E aí fica muito difícil a discussão. Então, qual é a estrutura delas? Elas sempre começam com uma chamada enganosa. É o fim, uma bomba, vergonhoso, revoltante. Elas começam assim. Por quê? Porque ela antecipa o sentimento negativo. Imagina, eu chego assim, o meu amigo Benoni, e fala assim, ó, Benoni tem uma bomba para te contar. Vocês acham que ele vai esperar o quê de mim? Uma bomba. Agora, você, cara, tu não sabe coisa...
cara, muito legal que eu vou te falar. Pronto, ficou bom. Então, eles antecipam o sentimento negativo através dessa estrutura, antecipa o sentimento negativo, e isso aí vai parar em apoiadores ou ignorantes. Os apoiadores, eles vão fazer essa coesão e vão andar nesse sentido. Os ignorantes, se eles não conseguirem fazer o filtro, eles vão acabar virando apoiadores, porque eles vão ser bombardeados com essa informação e vão virar apoiadores. Depois ela apresenta as mentiras e convida a ação. Compartilhe, vamos mostrar para esses petralha e etc e tal, que a gente está ouvindo, toda hora a gente ouve isso, né? Só que essa mentira, ela não resiste a uma checagem. Ela não resiste. Qualquer um pode fazer essa checagem e dizer que isso é mentira, mas as pessoas não fazem por quê? Porque a maioria desses apoiadores, ele não vai se importar com a incoerência dos fatos isoladamente. Se alguém poderia pensar no Ministério da Educação e fazer uma madeira que é uma piroca, gente. Entendeu? O cara não, isso é ilógico. Então, o cara não vai estar se importando com a incoerência do fato isolado. O valor para ele está no conjunto. Todas as coisas que ele não gosta naquele grupo político, ele vai responder através da transmissão dessas informações falsas para outras pessoas. Entendeu? Então, o que ele vai fazer? Não é a mentira em si que é importante para nós, a gente tem que entender que esse cara está fazendo um comportamento de resposta a alguma coisa. E isso que é o fundamental. E a partir desse momento que ele pega esse conjunto de mensagens, ele vai estar autorizado a ignorar a realidade. Né? Por quê? Porque ele está comprando essa ideia. Então, isso aqui é uma coisa importante, né? O simples esclarecimento da verdade não vai funcionar com a maioria desses consumidores. Não adianta chegar lá e dizer para ele que é mentira, o cara não vai aceitar. Por quê? Porque ele está posicionado, né? Ele não é ignorante, ele está posicionado. Ele quer aquilo ali. Eu não gosto desse partido, eu não quero o comunismo. Ele nem sabe o que é o comunismo, né? Então, ela vai se posicionar e vai compartilhar todas as coisas que chegarem dela que validem, como a gente viu lá atrás, uma posição que ela tem sobre o mundo. As consequências são terríveis, né? Porque a desinformação, ela gerou uma interferência direta no modelo político global. Na Hungria, né? Quase na França, bateu na trave na França, aqui no Brasil, na Grã-Bretanha, quando eles saíram do Brexit, nos Estados Unidos, e lá na França, a gente ficou lá, né, entre direita e supremacia de direita, e aí a gente estava torcendo para a direita. É louco isso, não é? Enfim. Então, ela vai mudar a geopolítica global, e a gente está vendo isso lá na Guerra do Ucrânia. E mais grave, ela vai fazer uma alteração no modelo de ciberespaço, que são todas essas relações da internet, porque ela vai criar uma cadeia global de desinformação. Essa cadeia global de desinformação, as consequências nefastas é que vai difundir técnicas de cyberbullying, que é o quê, né? Que é essa agressão, essa perseguição a jornalistas, perseguição a pessoas públicas, perseguição a políticos na internet, essa linchação, né? E essas técnicas de cyberbullying, pior que isso, eles vão, a partir disso, como já tem uma cadeia global de operações, eles vão entender quais são as que funcionam mais, as que machucam mais. E a partir dessa intenção, como eles estão se deslocando para um campo de violência, a gente vai ter a reinserção desses movimentos fascistas que estavam marginalizados, porque o discurso era um discurso equilibrado, passa a ser um discurso descontrolado de violência, e aí a gente vai ter reinserção de movimentos fascistas, e pior que isso ainda, mais nefasto, a criação de novas células que estão baseadas no sucesso dessas células fascistas que já existiam e que estavam amortecidas. Tá? Então, basicamente, a desinformação tem esse caso. Ela, na verdade, ela é uma validação de uma pessoa diante de um grupo, de uma defesa de ideias que ela já tem, e ela tem uma consequência muito grave, que é trazer de volta à cena tudo aquilo que a gente tinha conseguido excluir ou achava que tinha excluído. Disso, a gente tem assim, mas como que esses caras fizeram isso, né? Como é que chegou? Até eu sempre lembro o conto de Aya, no livro, é muito legal, porque em diversos momentos, a menina, que eu não lembro o nome, ela fala assim, foi tudo tão rápido. Um dia eu tinha trabalho, outro dia as mulheres não podiam mais trabalhar, nem ter conta. Foi tudo tão rápido. Ela, diversas vezes no livro ela bate nessa técnica. Foi tudo tão rápido. Só que não foi tudo tão rápido, que nem para nós. Foi uma construção, só que quando a gente olhou, já tinha. O que era a modelagem social tradicional?
E daqui para frente, na cisão, eu vou falar várias coisas que são muito agressivas. Eu queria deixar bem claro que eu não concordo com essas coisas que eu vou dizer, mas eu preciso dizer porque eu preciso mostrar como que essa mensagem chega nas pessoas. Então, antecipadamente, eu peço desculpa para vocês, porque eu vou falar algumas coisas que são extremamente agressivas, totalmente fora do contexto do século XXI, fora da ética universal, mas eu preciso usar esses exemplos. Então, as pessoas convergiam ao redor de um centro ampliado que era um denominador comum. Um cara da política, ele pegava uma banda e ali dentro ele ia expandindo ou não para pegar esses eleitores, para pegar essas pessoas, para elas acompanharem esse projeto dele dentro de uma lógica racional. O que acontece? Então, a gente tem isso, né? A gente tinha a convergência ao centro das esquerdas e direitas, mais esquerdas e mais direitas, e isso aí tudo modulado dentro de uma moderação, e a gente tinha nos extremos, não necessariamente no extremo esquerdo e no extremo direito, né? A gente tinha os fascistas e a gente tinha o fundamentalismo, que é o fundamentalismo conservador, que quer nos levar de volta para o Velho Testamento, né? Só nos pedaços, que nem diz o padre Fábio de Mello, né? Aqui, o cara que seleciona o que ele quer da Bíblia, na verdade, ele quer criar uma religião, ele não é um cara religioso, né? Então, a gente tinha os fundamentalistas, conservadores, que querem nos levar para a base. E agora vamos entender como é que esses caras fizeram isso, né? Como é que eles usaram a cisão. Então, a primeira coisa que vamos olhar é isso aqui, ó. Todas essas pessoas aqui são trabalhadores. Todas são. Todas. Vocês estão vendo o mouse, né? Aqui, esses caras aqui são bancários, ó. Esses aqui são as servidoras públicas. Essas aqui são comerciárias. Esses caras que dirigem Uber. E esses aqui são os grupos fascistas que já existiam, mas que têm trabalho também, né? Esses caras também trabalham. E eu estou usando o estereótipo de novo. Então, os caras dividem-se em grupos. Isso aqui não são mais trabalhadores. Isso aqui são os bancários, isso aqui são as funcionárias públicas, entendeu? Separaram essas pessoas. Por quê? Porque a ditadura fez isso com a gente também, né? Nas universidades desmontaram os grupos, as aulas, a gente não tinha um grupo como uma turma, a gente fazia aquela mistura de cadeiras nas universidades federais. Então, assim, é dividir para conquistar, que o Napoleão já falou isso há tanto tempo, talvez nem tenha sido ele, porque hoje em dia a gente nem sabe quem falou. E aí a gente vai para isso aqui. Próximo passo, através de pescar os dados nas redes sociais, eles vão identificar as queixas em comum desses caras. E aí, gente, a gente tem que lembrar que a gente se esforça, e a gente pode ser essa pessoa que não tem preconceito nenhum. A gente pode ser. Mas, se a gente pegar a média das pessoas em geral, a pessoa ela tem alguma coisa dentro dela que ainda assusta ela. O cara tem 2 filhos e tem medo que eles sejam gay. O cara está fazendo um concurso público e tem medo de perder a vaga para uma pessoa com deficiência. O cara não quer, ele tem uma filha e tem medo que ela case com um rapper que usa um cabelo grande e tem umas correntes, entende? Então essas coisas a gente tem que olhar para as pessoas não como uma coisa que tem que ser super pura e perfeita. Esse é o nosso alvo. Mas a gente não pode esquecer que ainda tem essas coisas nas pessoas. E a gente se enganou sem querer, né? E aí, naquela vontade de fazer as coisas direito e fazer as coisas mudarem, desde 2004, a gente foi sucumbindo a esses preconceitos e achou que esses preconceitos não iam voltar, mas eles estavam lá, adormecidos, né, sendo chocados, para o momento em que eles pudessem voltarem. Então, esses caras aqui, eles não são homofóbicos, mas esse cara é. Ele tem medo que o filho dele seja gay. Esse cara aqui é homofóbico. Então ele vai receber mensagens de homofobia. O algoritmo vai dizer, toda vez que eu mando uma coisa de racismo, esse cara não comenta. Quando eu mando de homofobia, ele diz assim, que horror, que vergonha, que nojo. Isso aí tinha que levar um pau, entendeu? Aí esse cara é homofóbico. Aí eles ligam esse cara com esse que também é. Esse tem todos os preconceitos, tá? O meu estereótipo tem todos os preconceitos. Aí esses 2 caras estão recebendo a mesma mensagem. Esse cara aqui, ele não é homofóbico, tá nem aí. Mas ele tem uma coisa de racista lá atrás, né? Ele foi criado assim. Ele tem uma coisa assim que ele acha estranho. Esse negócio de tem cota para negro? Por que tem cota para negro? Quando minha filha foi disputar uma vaga, só porque ela não é negra, ela não vai ganhar? Entendeu? Então, esse cara tem essa coisinha lá dentro dele. Aí ele vai receber mensagens assim, cotas, seu filho está perdendo a vaga com um cara que nem é negro. Esse cara nem é negro, né? E tá ganhando a vaga, tá? E essa mulher aqui, que ela acho que eu te falado que ela era comerciária, ela também tem isso. Ela não tem nada contra racismo, pessoa com deficiência, gay, nada, ela só é racista. Ela tem essa coisinha dentro dela. Essa aqui, ó, ela não é racista nem homofóbica, mas ela é contra o aborto de todas as formas possíveis. Porque ela é a favor da vida, porque ela tem lá uma religião dela que diz isso. Essas aqui não. Elas não estão nem aí para o aborto. Elas acham que
né? Elas estão numa idade que isso não vai mais afetar elas, porque elas não têm filha, então elas não estão nem aí, tá? E essa pessoa aqui também é contra o aborto. Essas não. E aí eles vão mandar mensagens para essas aqui sobre isso, né? Então, eles vão identificar as queixas comuns através dos algoritmos e vão bombardear essas pessoas com essa informação que ela detesta, que ela reage negativamente, que ela se manifesta. Por quê? Porque quando esses caras aqui estiverem no bar, na saída do expediente, e tiver 2 caras ali abraçados, 2 caras gays abraçados, esse cara não vai ter coragem de dizer assim, ó, olha que nojo aquilo ali, ele não vai falar, entendeu? O cara no público, ele não vai dizer as mesmas coisas que ele diz na rede. Então, a sensação de todos esses é que nenhum deles é homofóbico ou racista, e elas não são nenhuma contra o aborto, e ninguém aqui é homofóbico, entende? Aquilo está dentro da pessoa escondido, e ela está sendo bombardeada na rede exatamente com aquilo. O que acontece? Ela tem a sensação de maioria. Ela acha, porque todo mundo que ela está convivendo na rede social recebe as mesmas mensagens, se manifesta da mesma forma, que eles são maioria. A maioria é homofóbica, a maioria é racista, a maioria é contra o aborto. E nós caímos nessa, gente. Nós caímos que eles são uma maioria. Mas a gente tem mais pessoas humanistas do que não humanistas. A gente tem mais pessoas honestas do que bandidos. O mundo só melhora. Todos os caras dizem isso. A gente acha que o mundo está uma droga, mas olha só o mundo de 1800, cara, com escravo, as mulheres sem nenhuma voz, toda a violência que tinha, a quantidade de guerras, a menor quantidade de guerras que a gente tem é nesse século. Então esse cara vai ter a sensação de maioria, ele vai achar que ele está amparado por toda uma máquina para ter os preconceitos que ele tem. E assim que eles nos separaram, foi desse jeito que eles fizeram a cisão. Essa cisão vai exatamente favorecer a união aos extremos. Porque enquanto a gente tinha um diálogo que estava acontecendo num centro e esses extremos estavam conversando entre eles, na medida em que a gente vai ampliando essa discussão sobre esses temas complexos, a gente vai botando de volta esses fascistas e esses conservadores fundamentalistas na discussão. Eles vão reaparecendo e se manifestando. E o que vai acontecer é que aqueles que não se identificam de nenhuma forma com isso vão ser excluídos do debate. A gente não vai ter esse espaço. O espaço que antes não era das direitas e dos fundamentalistas, das extrema-direitas, passa a ser agora nosso, que somos humanistas, né? E esse favorecimento, ele vai muito ao encontro dessa cisão ou eliminação do posicionamento de esquerda e direita. Quando a gente não tem mais assim uma clareza de esquerda e direita, a gente favorece que essas pessoas que estão soltas aqui, elas sejam captadas. E elas são captadas porque eles estão revoltados com alguma coisa, o cara está revoltado com gay, a outra está insatisfeita com a vaga do negro, o outro cara está simplesmente furioso porque ele acha um absurdo ele e a mulher dele estar num restaurante que tem 2 mulheres se beijando, e esses caras são nem de esquerda nem de direita. Então a gente está dividido, porque esquerda e direita têm propostas bem claras. E essas pessoas, elas estão flutuando num espaço que foi deixado num vácuo de tu não é nem nada, tu não é nem isso nem aquilo. Tu não tem propostas para apoiar. Tu é contra causas específicas, tá? Aí a gente passa daqui para um pouquinho de física, né? Em física, um sistema caótico é um sistema que uma pequena alteração faz uma grande mudança. Vamos lá. Uma panela de óleo fervendo. Tu joga uma colher de água, pum, explode, pega fogo, dá aquele caos na tua cozinha, tem que limpar tudo depois. É um sistema caótico, né? Só que a tristeza disso tudo é que um sistema caótico, na sociologia, a sociedade é um sistema caótico. Qualquer pequena alteração na sociedade faz uma grande mudança. E essa pequena alteração que esses caras descobriram é a desinformação. Então, eles pegam um sistema que está desequilibrado, que normalmente é desequilibrado, jogam algumas dragas ali dentro e o negócio explode com grandes mudanças, e a gente está vivendo uma dessas mudanças agora. E isso vem de uma lógica que é a mineração de dados em banco de dados. Eles ficam roubando nossas informações nas redes sociais, cabeça, aceita os cookies, pum, aceita os cookies, pum, lá vão seus dados, né? Eles ficam juntando esses dados, separando a gente por categorias, para depois nos dar alguns retornos, e criam o que a gente chama que é chamado fora do Brasil de dog whistle politics, que na verdade é a política do apito de cachorro. Sabe aquele apito que apita só o cachorro ouve? Pois é isso aí. O que eles fazem? Para os caras que são animalistas, a favor dos animais, eles vão mandar mensagens de liberação da caça. Para os caçadores, eles vão dar mensagens que o Estado quer limitar as armas, o candidato fulano quer limitar as armas. Para os liberais, eles vão mandar mensagens dizendo que
a máquina estatal custa muito caro. Esse cara quer criar uma máquina estatal muito cara. E para os estadistas, eles vão dizer assim, olha só, o custo social desse candidato, esse candidato é muito caro. Nós vamos pagar um custo social muito alto. Então, o que acontece? Cada um desses caras está sendo assoprado num apito de cachorro e atiçado a se manifestar. Só que eles não têm noção uns dos outros aqui, a gente viu lá atrás, né? Essas pessoas, então, elas estão trabalhando, esse cara, ele nunca vai ver nada sobre, um caçador nunca vai ver nada sobre liberação da caça. Ele só vai ter a mensagem ruim do que vão fazer contra ele. E aí a gente e é essa desinformação aqui que vai causar a grande alteração no sistema político. Esse foco que eles vão dar. Aí a gente passa para aqui, né? O Eric Schmidt foi ex-presidente do Facebook, ele fala isso, ele fala que nesse mundo é quase impossível ter acesso a um conteúdo aleatório, que tudo é customizado para ti na rede social. O algoritmo diz, isso aqui é bom para fulano ver. E a gente continua na física, porque no mundo newtoniano, que tinha leis, regras e imutáveis e um mundo controlável, se você saltar um elefante ou uma maçã do 20º andar, ela vai cair a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E esse mundo acabou. Depois da física quântica, as coisas são instáveis, é o observador que vai, a observação que muda o fenômeno, e as interações são a propriedade principal. As coisas não têm propriedade. Isso aqui está um pouco viajando, assim, né? Eu sei que está um pouco viajandão, mas isso é importante. Por quê? Porque vai nos dizer o seguinte, ó, hoje, cada observador determina a sua própria verdade. Para uma criança de 4 anos, Papai Noel é verdade, mas não é real. Mas é verdade, ela tem medo, está ansiosa, quer ir no colo dele, mas tem medo. É verdade para ela, mas não é real. Então, hoje, os observadores criam verdades e não realidades. Tá? A versão de mundo de cada um, que a gente viu agora mesmo, ela é invisível para os outros, porque eu vivo no meu celular. É ali que está a minha visão de mundo. Né? Porque a gente tem poucas interações onde a gente pode manifestar as nossas verdades. Então, a gente se manifesta ali. Então, eu tenho a minha versão de mundo. E dentro dessa minha versão de mundo, que é uma bolha, na verdade, né, algumas coisas existem mais que as outras, certo? Porque o algoritmo está selecionando o que ele quer que eu saiba, o que ele quer que eu veja e como é que ele quer que eu me posicione. E as opiniões, antes a gente tinha assim, ó, teve uma palestra, teve um encontro lá, tal, foram 200 pessoas. Ah, beleza. Foi bom ou foi ruim? Hoje não, hoje nós estamos discutindo se o encontro existiu, gente. Isso é louco, cara. Tinha 200 pessoas, saiu na internet, saiu na TV, e nós estamos discutindo se o encontro existiu. Que alguém disse na internet, esse encontro é fake, isso aqui é de 1997, essa foto. Entende? Então, isso aqui é a política quântica, onde cada pessoa determina a sua própria realidade e age de acordo com a sua própria verdade e age de acordo com aquilo, tá? Vou voltar depois. E a gente vai passar para a última parte, que é a cólera. Então, a cólera é a ira, é a raiva, é tudo isso. E a gente tem aqui uma figura bem conhecida, né? Que é o Donald Trump, que ele usou essa mensagem muito na campanha dele: deixe-me ser o porta-voz da sua ira. Como que um cara fala isso, né? O cara que quer juntar um povo fala isso. 11h15. Desculpa, e aí a gente tem uma frase também da Victoria Woodcock, que ela foi a coordenadora de TI, de marketing do Brexit, né? Descubra por que as pessoas estão enraivecidas, diga a elas que a culpa é da Europa, vote e faça votar pelo Brexit. Então os caras falam, muitos autores falam que se a Victoria Woodcock tivesse sido atropelada por uma bicicleta, a Grã-Bretanha ainda estaria na União Europeia, né? É impressionante isso. Isso aqui é uma coisa lógica. Se escolhe, a gente vai ver agora, escolhe quem é o culpado, e aí era isso, acabou a discussão. Então, vamos lá. A raiva, um cara chamado Jean Roberto Casaleggio, em 2004, ele migrou da publicidade, do e-commerce, ele trabalhava com mineração de dados para ver o que as pessoas queriam comprar. E aí ele entrou numa viagem foi esse cara que entrou nessa viagem de que dava para vender uma ideia também. Se eu vendo, né? E ele era um cara revoltado, assim, contra a política, contra essa estrutura da Itália. E aí ele começou a trabalhar em cima dessa ideia de que percebeu que havia uma raiva latente na população. E que essa raiva tinha um poder colossal. E ele usou ela aí na Itália, depois usou na Hungria, depois a gente usou nos Estados Unidos, Brasil, no Brexit, tentou usar na França, que nem eu falei.
E esse cara, ele também pensou que a raiva podia ser uma tecnologia, um instrumento que tinha códigos, e que quem dominasse esses códigos podia virar essa arma para qualquer coisa, seja para questão de gênero, seja para pintar a fachada de um prédio de outra cor, né? E aí as redes sociais estavam surgindo, estava surgindo o Orkut com muita força, e ele enxergou que dentro das redes sociais os impulsionadores eram a sexualidade e a raiva. E ainda são até hoje, né? Só que a sexualidade é uma coisa passiva, né? O cara vai lá, olha e tal, faz alguma coisinha e tal, mas ela não dá engajamento, porque depois, para ser satisfeito, o cara sai. Mas a raiva não, a raiva dá engajamento. Por quê? Porque ela dá divergência. E aí, então, ele criou uma estrutura onde a gente tem, de um lado, os insultos, racismo, a questão de gênero, medos, preconceitos, e do outro lado a gente tem pessoas que, em geral, estão tentando discutir com essas pessoas com lógica, filosofia, textão, explorando diplomacia, solidariedade. Isso não dá mais. Isso aconteceu, e ele descobriu essa raiva solta na humanidade, e a gente vai entender por quê. Porque o gerenciamento da cólera, durante muitos anos, foi feito pela religião e pelas esquerdas. A religião, com aquela história de os justos terem um lugar no paraíso, e tal, os últimos serão os primeiros. E as esquerdas faziam um represamento das forças de ira populares para soltar essas forças todas no momento exato. Era um gerenciamento dessa energia para fazer as revoluções. A partir do momento em que a igreja começa, que a religião começa, principalmente a católica, fazer uma adaptação parcial à modernidade, e que as esquerdas começam a fazer movimentos em direção à democracia liberal e aos movimentos de mercado, essa cólera, ela começa a crescer, continua crescendo, mas de uma forma desorganizada na sociedade. Alguns movimentos da nova direita, né, vão pegar essa ira, através das redes sociais, vão fazer uma reorganização dela, vão canalizar ela dentro dos moldes do Casalet e vão direcionar essa arma para punição às instituições e aos políticos em geral. Tá, Marcelo, mas tudo bem. Raiva, tem uma raiva solta, papo estranho, né? Aí a gente pergunta, mas de onde é que vem essa raiva? Bom, essa raiva vem daqui, ó. Algumas pessoas estão aqui na sociedade, outras estão aqui, tem umas que ainda estão aqui, né? Né? Fazer o quê? Essa evolução acelerada da sociedade, a gente tem uma sociedade multiética, liberdades individuais, a gente tem os processos de inovação, a gente estava falando sobre isso, né? A geracional e tecnologia, a gente tem a mundialização, que não é nem mais uma globalização. Hoje a guerra da Ucrânia está lá na minha casa todos os dias, às 21 horas. E isso aí causa a sensação nessa pessoa que ela perdeu a hegemonia. Antes ela tinha um mundo dominável, e agora ela não tem mais, porque agora é homem com homem, mulher com mulher, né? Cada um faz o que quer e pode tudo, bom, e agora? Mas antes eu era o senhor do meu castelo, né? O meu filho ia ser o que eu quisesse que ele fosse, minha mulher ia ficar quieta a hora que eu dissesse, e essa pessoa está perdendo a hegemonia. A hora que ela perde a hegemonia, ela sente uma profunda dificuldade de adaptação ao mundo real. Ela tem uma dificuldade enorme, porque ela está cheia de medos, ela está sentindo uma sensação constante de medo, ela está sendo ameaçada por essa nova sociedade, por essa nova lógica. Pior que isso, né? Tem todas as demandas sociais que continuam existindo, segurança, trabalho, educação, saúde, é uma loucura. E esse cara tá lá assim, será que meu filho vai ser gay? E se eu for demitido, como é que eu vou pagar isso aqui? E a minha filha vai casar com esse cara aí que é rapper, entendeu? Então o cara tá com medo, né? Tá assustado, porque ele não tá entendendo. E aí junta isso com as demandas sociais e a gente junta isso com as redes sociais, que dão essa profunda constatação de mediocridade que a gente sente, porque eu abro lá minha internet e lá, assim, porra, tá todo mundo na praia no feriado, velho, só eu que não tô, eu sou um ferrado mesmo, né? Os caras estão lá na Buena, na praia, porra, o cara viajando de novo aqui, ó, caramba, nossa, como é bonita a mulher desse cara, né? E eu não tenho essa mulher, eu tenho, né? Mas assim, vamos dizer que o cara não tenha, né? E valorize isso. Então, a pessoa constata que ela é medíocre, que ela é menor. Ela começa a se sentir indevidamente, porque a internet não é verdade, gente. Não é verdade. E ela começa a sentir. Soma tudo isso, cara, o medo que ela tá, as demandas naturais cotidianas, e mais essa sensação de que ela é menos que aquelas pessoas que estão na internet. A internet hoje as redes sociais são um fenômeno de criação de depressão. O que ela vai dizer? Cara, se não é culpa minha, a culpa é de alguém.
Alguém que me botou... Ah, claro que é do PT, né? Eu não vou nem falar, porque depois eu corto isso aqui, gravo e bato lá, que nem fizeram com a Hillary, e aí deu, né? Eu passo a ser o vilão dos dois lados. A culpa é de alguém. Não pode ser eu que estou com medo. Eu não estou com medo, eu tenho medo. Não pode ser eu, que eu tenho emprego, não pode ser eu, é alguém. Quem é alguém? Bom, alguém são eles, né? Alguém nunca é nós. Alguém que é culpado pela minha tragédia são eles. Não é nós, eu e meus amigos. Não, são eles. Eles são quem? Eles são diferentes de nós. O que eles fazem? Eles são comunistas. Eles defendem bandido, leva para casa. Gostam de bandido, leva para casa. Eles gostam de gente que casa com o mesmo sexo. Eles estão querendo ensinar as crianças a ser gay na escola, acredita? E tudo que a gente fala agora, que a gente falava antes, não pode mais falar, por causa desse politicamente correto. Não dá para acreditar nisso. Eu tinha um monte de amigo negro lá, a gente fazia piada com eles, amigo gordo, chamado de bola. Agora não pode. Não pode, cara. Sabe por quê? Porque isso é preconceito. E a gente quer banir o preconceito da sociedade. A gente não quer criança gay. A gente quer que as crianças entendam sobre educação sexual para quando elas ficarem adolescentes e transarem, elas não engravidarem, não terem doenças venéreas, elas não darem custo para o Estado, elas não fazerem aborto escondido e morrerem, e não poder ter filhos depois numa situação melhor. A gente quer que as pessoas tenham liberdade de escolhas com quem elas vão casar, o corpo é dela, ela beija quem ela quiser, se ela quiser que nem o Caetano que transava com a árvore, pode transar, cara. É o Caetano e a árvore, não sou eu. Mas esses caras vão olhar para isso como eles, são esses caras aí, defende bandido. Não é que eu defendo bandido, eu defendo os direitos humanos. As pessoas têm direitos, elas têm que ser cumpridos os direitos. Se a pessoa for condenada, ela foi condenada, porque foi exercido o direito dela e ela foi condenada. E comunista, enfim, né? Comunista. E nós? Se esses aí são os caras que fazem essas coisas, quem é que somos nós? A gente conhece a verdade, a gente sabe tudo por trás disso aí. A gente é patriota, a gente defende a família, a gente vai salvar o Brasil, a gente não gosta desse mimimi de cotas, e é nós contra eles. Então, se você é um cara que defende a família, é patriota, vai salvar o Brasil, não gosta de mimimi, você é um de nós. E aí bota o uniforme, e a gente tem lá na frase inicial que o cara cria um exército. Foi assim, só assim. Um monte de frustração, uma raiva sobrando na sociedade. A culpa é desses caras aqui, ó. A culpa é desses caras aqui, ó. E pá! E você não é esses caras, você é nosso. Vem para cá, põe a camisa da seleção e vai para a esplanada. Ai, que tristeza. Por que eles pegam esse cara? Porque toda conspiração tem uma mensagem lisonjeira. Eu tô acabando, tá, pessoal? Eu comprometo. Primeiro, compreende o outro. Não, olha só, você tem razão. Você tem razão. Esse negócio aí de ensinar a ser gay nas escolas, você tem filho pequeno, cara. Você tem razão. Olha só, eu se fosse você, ia estar puto também. Eu não tenho filho, mas se eu fosse você, ia estar também indignado, né? Mas a culpa não é sua. A culpa não é sua. A culpa é desses caras aí com essa cartilha, entendeu? É contra esses caras que nós temos que lutar. Cara, se eu voltar aqui, ó, cabe tudo aqui. Ele compreende o outro, reconhece a validade da ira, reconhece a ausência de culpa do outro, né? A ausência de culpa é a Igreja Católica que inventou na Idade Média. Vamos falar, reconhece a ausência de responsabilidade do outro e aponta o culpado. E aí ele oferece uma redenção para esse cara. Não, é isso, cara. Você está certíssimo. A gente não pode mais fazer piada de negro. Absurdo isso aí, entendeu? Vem para cá, para o nosso lado, que aqui a gente faz. Aí ele vai dizer assim, ó, faça tuas próprias regras. Vem para cá que a gente faz as nossas próprias regras. Vem aqui ser um soldado com a gente vai moldar, mostrar a verdade para todo mundo, né? E olha só, nós vamos lutar pelas tradições, pela família, pela propriedade. Família é homem com mulher, está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito também que tem que arrancar o olho do cara, né? Para dar em troca do olho por olho do outro, né? Mas nunca ninguém arranca o olho, né? Mas está escrito. Então, eles dizem isso como se a pessoa tivesse essas escolhas, né? Faça as suas próprias regras, seja um soldado, mostre a sua verdade, mas na verdade são as verdades que esses movimentos estão construindo, as regras que eles estão construindo, um soldado deles. Mas o que esse cara quer mesmo? Qual é a mensagem que esse cara está querendo dizendo? Na verdade, esse cara quer o quê? Ó? Faça qualquer coisa, mande mensagem falsa, use camisa da seleção, seja contra a corrupção, vote em pessoas incapazes para ter, de novo, um mundo compreensível para você. Vocês lembram? O mundo do cara está de cabeça para baixo.
cara está preocupado com tudo, está sentindo um bosta, né, na internet. E aí alguém diz para ele assim, olha, a culpa não é tua, a culpa é desses caras. Se a gente for contra esses caras, vai tudo voltar ao normal. Tu vai poder fazer piada de gordo, teu filho vai ser machão, tua filha vai ser uma excelente dona de casa, entendeu? É isso. Não tem mágica, gente. É simples. Essa pessoa que está ameaçada, ela é tomada pelas emoções. Ela se sente ameaçada, ela vira um bicho. E esse bicho está na internet. E a lógica e o discurso racional não funcionam mais com ela. Aí a rede social passa a ser um decalque, né, uma transferência dessa emocional dela, uma saída para a raiva e o medo, que vai gerar, obviamente, uma liberação da palavra, e a liberação da palavra traz a liberação do comportamento, as pessoas começam a ser mais agressivas, e o que antes, até uns anos atrás, eram vulgaridade, insultos, essas coisas não são mais tabus. Até o líder supremo da nação pode falar uma coisa dessas. Ah, mandar tomar na hemorroida, entendeu? Quando, cara? Quando que o país viu isso? Por quê? Porque essas pessoas que estão tomadas pelas emoções, elas vão começar a transferir isso para a rede social, vão liberar, e vão autorizar as pessoas a usarem esse tipo de expressão publicamente, sendo um líder de nação. Então, nesse momento, as mentiras e todo esse processo conspiracionista, baseado na estrutura de raiva dessa pessoa, passa a ser a chave da interpretação dela para a realidade. E ela não consegue mais ver o mundo real, senão com esse óculos deformado de revolta que ela está contra incapacidades dela, incapacidades do Estado, obviamente, de atender os anseios dela, e uma vida irreal que ela julga ser a vida real dentro de uma rede social. A ideia dos complôs e das fake news tem a função principal de fazer uma polarização dos grupos, dos grandes grupos, gerando medo e com base no medo e gerando mais medo e na incapacidade de compreensão do mundo das pessoas, né? Isso vai se dar essa disputa num território social, que é a rede social, mas o importante disso é que isso aqui, ó, vai gerar isso aqui, ó, cliques de ambos os lados. A gente nunca pode esquecer que a rede quer cliques, ela não quer a verdade, quer nada. O Elon Musk comprou o Twitter porque ele quer isso também. Ele quer ser o cara que tem o poder sobre a rede, né? Então a gente não pode se enganar que tem ideologia, que a rede valoriza isso. Não, a rede está nem aí, cara. Quer vender. E as conexões mais eficazes dentro de uma rede são aquelas que têm um consenso muito poderoso. Todo mundo que apoia o Lula, todo mundo que apoia outro candidato. Ou as redes valorizam profundamente, são as conexões mais eficazes. Todo mundo que é contra o Lula, todo mundo que é contra o outro candidato. Gente, acabou a terceira via. A rede social matou a terceira via. Aí, por quê? Porque ela não quer ela não quer conversar com o cara que tem 3%, 6%, 7%, porque esse cara não dá mídia. Ela quer conversar com o cara, com o Lula, com o outro cara, com o público do Lula, com o público do outro lado, e principalmente quer que esses dois públicos briguem. Entendeu? Ela não quer ir lá pegar o cara que não tem expressão. Então, a rede social, junto com a deficiência, a deficiência pragmática dos candidatos da terceira via, matou a terceira via. A gente tem a prova provada aqui, que ela valoriza consensos poderosos sobre algum assunto e valoriza também sérios conflitos, que é o que a gente tem no caso dessa eleição. A gente sabe também que as redes sociais aumentaram estruturalmente o nível de cólera na sociedade, por causa desse conflito, e elas tendem a exacerbar qualquer conflito. E quando a gente tira os tons intermediários, a gente passa a ter um mundo de duas cores, né? E aí isso vai nos levando para os extremos e vai reincluindo essas pessoas que estavam nos extremos violentos de volta na discussão, e a gente acaba tendo a conversão da violência das redes sociais na violência do mundo real, que vai acontecer na Câmara dos Vereadores, vai acontecer no nível do Estado, vai acontecer no Senado, vai acontecer na Câmara Federal, vai acontecer na Presidência da República, na sala de aula, no bar, na rua, na esquina, porque a gente migrou essa raiva para dentro da sociedade outra vez. E a gente acaba a segunda parte, e eu vou fazer rapidíssimas considerações, que isso pode ser uma onda, mas assim existe um consenso que não seja uma onda, então esse processo não vai ser interrompido. Ele deve ser um novo paradigma, né, de relacionamento social, e ele é um novo paradigma, tem que ser considerado assim. O debate tem que ser ampliado além do círculo da participação política para dentro das universidades, isso tem que migrar para dentro das universidades, onde o conhecimento está sendo produzido, e esse estudo ele tem que ser patrocinado, porque é só ele que vai nos tirar o patrocínio desse estudo. Eu faço agora 4 considerações que eu não queria que vocês levassem daqui como soluções, mas são pontos para a gente discutir. Primeiro,
Se eles desmontaram os grupos, os grandes grupos, e criaram pequenos grupos, talvez a gente tenha que remontar esses grupos sociais e começar a conversar com eles como grandes grupos. E porque esses grandes grupos têm uma mensagem comum. Todo trabalhador quer aumento e melhores condições de trabalho. Claro, tem uns que não querem, mas vamos lá. Isso seria a lógica. Toda pessoa religiosa quer exercer sua religião. Todo cara rico quer ter mais lucro. Então, a gente talvez tenha que... Isso seria uma ideia minha, gente. Isso é o que eu tirei da minha leitura. Talvez essa recomposição dos grupos sociais, no futuro, faça a gente ter um diálogo melhor, porque a gente vai poder ter mensagens melhores para esses grupos, em vez de ter que ficar mandando um apito de cachorro para cada um, que nem a gente está tentando fazer hoje. O segundo ponto que eu destaco aqui é que a gente precisa naturalizar os medos. O Dalai Lama fala muito sobre isso, né? Sobre medo e sofrimento. A vida é assim, parceiro. A gente sofre mesmo. É assim. E as pessoas têm medo de expressar que têm medo. Então, assim, eu tenho medo do racismo, eu tenho medo do meu filho perder a cota lá. Tem que conversar com esse cara. De alguma forma, a gente tem que explicar para ele como é que isso funciona e por que isso funciona. Mas não numa discussão assim, tipo, teu filho é privilegiado, não adianta isso, cara. Então, a gente tem que naturalizar esse medo. As pessoas têm que entender que na sociedade é normal a gente ter medo. Que o mundo é incerto para todos nós. Que nem a gente brincou aqui no início, que a gente tem uma diferença geracional com a tecnologia. Tudo bem, faz parte, a gente sabe que tem. Mas as pessoas precisam mostrar, precisam entender que a tecnologia, a multietnia, aquela hegemonia branca que ela tinha, essas coisas não existem mais por isso, que as liberdades individuais não afetam a vida dela. Depois, eu sublinho também, e isso não é uma solução, gente, isso aqui eu não tirei de livro, isso aqui são considerações sobre a apresentação, tá? Que podem ou não ter validade, mas são pontos que eu acho que são importantes a gente refletir. A gente precisa eleger uma mensagem, uma demanda comum de aproximação. Nós somos todos brasileiros e brasileiras, humanos e humanas, trabalhadores e trabalhadoras, empresários e empresárias, certo? A gente é isso. Se a gente não tem uma mensagem única, como é que a gente vai conversar como povo, se a gente não tem uma mensagem que está encostando em todo mundo? Porque assim, cara, vamos ser sinceros, né? Por mais que eu fique indignado com essas pessoas que estão hoje fazendo esse apoio para um sistema totalmente, não é nem surreal, né? Ele é mais que surreal, ele é demoníaco até. Esse cara quer paz, né? Talvez ele queira paz, emprego para os filhos dele, um bom trabalho, qualidade de vida, queira, sabe? Querer exercer a cidadania de uma outra forma. Então a gente tem que achar, tem que ter uma mensagem. É impossível que a gente, como humanidade, não consiga achar essa mensagem. A gente precisa achar, é saúde que esse cara quer, segurança, educação que esse cara quer, né? E, por fim, um canal institucional qualificado de escuta. Porque hoje, o cara vai lá, vota e acabou. E aí alguém vai oferecer para ele, quer te manifestar, vem aqui comigo, ele vai lá. Mas se a gente disser assim, olha, tem esse canal aqui, ó, eu vou conversar contigo o tempo todo, eu vou estar toda hora te explicando, entendeu? Tu não está entendendo, eu vou mandar um cara aí para te explicar, vou fazer uma reunião na igreja e explicar, vou fazer uma reunião no clube, vou fazer na escola, abrir um canal de comunicação com esse cara que está insatisfeito. Ele tem direito de estar insatisfeito com o Estado. O que ele está fazendo errado é que ele está insatisfeito com o Estado. Me lembra muito o professor, o médico que tinha uma biblioteca imensa, os ratos começaram a comer o livro, ele amava os livros, os ratos começaram a comer os livros dele, ele botou fogo na biblioteca para os ratos não comer. É isso que os caras estão fazendo, né? Estão tocando fogo no país para quê? Para ter um país melhor, mas da onde? Né? Então, eu acho que se a gente tiver um canal institucional que possa falar com esses caras, vai ser legal. E para terminar, uma coisa mais leve, né? O Dalai Lama, ele fala que é certo que com a tecnologia crescente, o nível de conforto aumentou para muitas pessoas, mas que o sofrimento e o medo são naturais, e eles não são mais percebidos como uma coisa normal, mas como uma anomalia. Então, quando o cara tem medo da sociedade multiétnica, ele acha que tem alguma coisa errada. Ele diz, não, esse meu medo é normal, que é quando eu falo da normalização do medo. E ele fala que se pensarmos o sofrimento ou o medo como algo antinatural, vamos começar a procurar alguém para culpar. Eu acho que o Dalai Lama viu minha apresentação, vou falar para vocês, antes de... Né? A gente vai procurar alguém, é o que ele diz. E o risco de continuarmos atribuindo a culpa a outros é perpetuarmos nossa raiva, frustração e ressentimento. Então, vocês veem que esses caras estão numa espiral descendente de tristeza, pensando sempre que alguma coisa é contra eles e cada vez ficando com mais raiva dessa coisa. Bom, aqui tem a bibliografia, né, básica que eu utilizei e, por enquanto, é isso. Eu espero que, de alguma forma, vocês possam absorver alguma coisa disso e refletir a respeito para ver se a gente encontra uma saída para esse fenômeno problemático gigante.
É isso aí.